Olá pessoal, canal Matemática Já, o professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos seguir na playlist de Física aplicada para o ensino médio. Esse material também é importante a todos aqueles que se preparam para concursos vestibulares. Seguindo com os nossos estudos sobre eletricidade, vamos falar sobre o campo elétrico gerado por um condutor eletrizado em equilíbrio. Então, nós teremos agora o surgimento de um campo elétrico a partir de um condutor que esteja evidentemente eletrizado, porém em equilíbrio. O que vem a ser um condutor eletrizado em equilíbrio? Que condições ele apresenta? Se um condutor de qualquer formato for eletrizado com uma carga Q, a repulsão entre as cargas elementares faz com que elas fiquem as mais afastadas umas das outras. Essa é uma condição para que esse condutor esteja eletrizado em equilíbrio. Outra condição: um condutor eletrizado estará em equilíbrio eletrostático quando não ocorrer nele movimento ordenado de cargas elétricas. Outra informação: experiências feitas com a esfera de Coulomb demonstram que as cargas se distribuem na superfície dos condutores em equilíbrio. E por último, tendo um condutor eletrizado em equilíbrio, o campo elétrico no seu interior é nulo, independente do formato. Então, quando nós temos um condutor eletrizado em equilíbrio, no interior desse condutor não vai ser detectado a intensidade de um campo elétrico, ou seja, um campo elétrico não vai aparecer. No interior desse condutor, o campo elétrico é nulo. Falando agora especificamente do campo elétrico gerado por um condutor esférico. Então agora estamos nos referindo a um condutor elétrico no formato esférico e que esteja evidentemente carregado em equilíbrio. Diz o seguinte: sendo uma esfera oca ou maciça de raio R, carregada positivamente ou negativamente com uma determinada carga Q, a intensidade do vetor campo elétrico criado por uma esfera será definida por... Então nós temos aqui quatro fórmulas ou quatro regras para determinar a intensidade do vetor campo elétrico. Então, um campo elétrico formado no interior da esfera. A gente viu agora há pouco na definição que é nulo. Então a intensidade do campo elétrico gerado no interior da esfera é zero. Agora, a intensidade do vetor campo elétrico quando o campo elétrico surge exatamente na superfície da esfera. Então, usa-se essa fórmula. 1 sobre 2 vezes constante eletrostática, vezes a carga a gente vai colocar em módulo, dividido pelo raio ao quadrado. Tem raio porque nós estamos falando de esfera. Agora, qual a intensidade do vetor campo elétrico quando esse campo fica próximo da esfera? Muito próximo, infinitamente próximo da esfera. Então tem uma fórmula específica. Vai ficar assim: constante eletrostática vezes a carga dividido por raio ao quadrado. Agora, o vetor intensidade campo elétrico quando esse campo elétrico é gerado fora da esfera, é externo. Então a fórmula é essa: constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Aqui é a distância toda, do centro da esfera até esse ponto, porque aqui ultrapassa o raio, então é distância ao quadrado. Vamos aplicar esse conhecimento, essas informações, em um exercício. Uma esfera condutora de 0,2 metros de raio está carregada com uma carga de menos 6 microcoulomb. Determine a intensidade do campo elétrico nos pontos A, B e C, situados respectivamente 0,1 metro, 0,2 metros, 0,6 metros do centro da esfera. Então, para o ponto A, tem uma distância de 0,1 metro, para o ponto B, 0,2 metros e para o ponto C, 0,6 metros do centro da esfera. Nós queremos ver o vetor intensidade do campo elétrico nessas posições, nesses pontos. Então fiz uma pequena representação. Aqui está a esfera, ela está eletrizada, ela tem uma carga de menos 6 microcoulomb, a gente passa para coulomb, multiplica por 10 elevado a menos 6. O ponto A está a 0,1 metros do centro,
Aqui é o raio, e o texto fala que é 0,2. Então, tem uma pergunta para esse ponto também, coincide aqui. Ele fala a intensidade do vetor campo elétrico gerado no ponto B. O ponto B está a 0,2 metros do centro, corresponde ao raio. E o ponto C, 0,6 metros. É toda essa distância aqui. Então, vamos começar a responder. Vamos chamar de letra A, letra B e letra C. Na letra A, é quando o campo elétrico é gerado a 0,1 metros do centro. Se aqui está o centro e o raio é isso aqui, e é 0,2, anotei aqui também, 0,1 é internamente. O campo, então, não tem intensidade, é intensidade nula, porque está no interior, é interno a essa esfera. Então, nesse caso, eu não preciso fazer nenhuma conta. Então, o vetor intensidade do campo elétrico no ponto A é igual a 0. É 0, pois é interno. Pois é interno a esfera. Você está vendo aí as fórmulas. Quando é interno, o vetor intensidade de campo elétrico é 0, é nulo. Agora na letra B. Vetor intensidade do campo elétrico no ponto B. No ponto B, o ponto B aqui está. Ele está a uma distância do centro correspondente ao raio, que é 0,2. Ok? Então agora nós temos que nos valer das fórmulas. Quando nós temos um campo elétrico exatamente na superfície, é o que está acontecendo aqui, porque é 0,2 metros do centro e o raio é 0,2, então esse campo elétrico vai estar sendo gerado na superfície. Então é essa fórmula, e a segunda que aparece. 1 sobre 2 vezes K vezes carga dividido por raio ao quadrado. Então é essa fórmula que nós vamos colocar aqui. Ó. O vetor intensidade do campo elétrico é igual a 1 sobre 2 vezes a constante eletrostática vezes a carga dividido por raio ao quadrado. Então vamos substituir. Aqui vai ficar 1 vezes o K. Multiplicar por 1 não altera, mas o K nós sabemos que é 9 vezes 10 elevado a 9. Então fica dividido por 2. Vezes a carga. Aqui está menos 6 microcula. Não vem negativo para cá. Fica em módulo. Mas multiplica por 10 elevado a menos 6 para fazer a conversão. E o raio é isso aqui, 0,2. Só que fica ao quadrado. Intensidade do campo elétrico. Vamos fazer essa conta aqui. 9 vezes 6 é 54. E vou dividir por 2, 27. E agora a multiplicação de potência da mesma base. Conserva a base, somos expoentes. 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6 é 10 elevado a 3. E fica sendo dividido por isso aqui. 0,2 ao quadrado é 0,04. Vou dividir 27 por 0,04. Dá 675. E esse 10 elevado a 3 continua. Deixando em notação científica, a vírgula vem para cá. 6,75 vezes 10. Agora, esse número que era grande ficou pequeno, é preciso aumentar. Como a vírgula se deslocou 2 casas, tem que aumentar 2 ali. Então vai ficar 3 mais 2. 5, direto. Ok? 6,75 vezes 10 elevado a 5 newtons por coulomb. É a intensidade do vetor campo elétrico gerado por esse condutor, que tem uma forma esférica, que está eletrizado de forma equilibrada, e é nessa posição aqui. Então aqui gerou-se um campo elétrico que tem essa intensidade. 6,75 vezes 10 elevado a 5 newtons por coulomb. Então aqui nós estamos respondendo aquilo que eu chamei de letra B. E na letra A a gente viu que o resultado é 0, é um resultado nulo. Agora vamos à terceira situação. O campo elétrico está sendo gerado a 0,6 metros do centro da esfera.
Então eu marquei aqui, 0,6 metros. É tudo isso aqui. Então nós temos que buscar a fórmula correta. É o campo externo. É a quarta opção que você está vendo na tabela. Então é essa fórmula. K vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. A distância agora é tudo isso aqui. É por isso que não apareceu raio. Porque é o raio mais a parte externa. Então distância ao quadrado. Então aqui está a fórmula. Constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. A constante é 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga. A carga é 6 vezes 10 elevado a menos 6. Distância ao quadrado. A distância nesse caso agora é 0,6 ao quadrado. Vamos lá, 9 vezes 6 é 54. 9 menos 6, 3. E 0,6 ao quadrado é 0,36. Dividido 54 por ponto 36. 150. Vezes 10 elevado a 3. Em notação científica, 1,5. Então, um número grande, que ficou pequeno, é preciso somar. E a vírgula se deslocou 2 casas. Então, é o 3, e se eu fazer o passo a passo? Mais 2. Então, aqui fica 1,5 vezes 10 elevado a 5 newtons por coulomb. Então, aquilo que eu chamei de letra C também está respondido. Nós definimos o vetor intensidade do campo elétrico gerado a 0,6 metros do centro da esfera. Então, nesse vídeo eu mostrei para você propriedades e definições a respeito do campo elétrico gerado por um condutor que esteja eletrizado e em equilíbrio. E resolvemos exercícios quando esse condutor, com essas condições, tem um formato esférico. E aí você viu que nós temos 4 fórmulas apropriadas para fazer a definição. Gostou desse exemplo? Deixe like para o vídeo, compartilhe o material, faça a inscrição no canal. Acionando o sininho você recebe todas as postagens. Veja a sequência de vídeos a respeito desse assunto que nós vamos mostrar outros exercícios. Até mais, tchau!